Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à aula teórica sobre teste de produto no Facebook. O que eu quero passar para vocês hoje é um ouro, então, mano, já peço de coração que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque eu sei que vai gerar dúvidas, e se eu gerar dúvidas, deixa aqui embaixo, a gente vai responder vocês, me chama no Instagram que vai ser muito top, beleza? Facebook Ads, teste de produto. Aqui eu deixei a foto do produto que a gente testou na prática, e para ser bem sincero com vocês, eu não sei se essa aula que você está assistindo é antes ou depois de ter visto a prática. Então, se você não viu ainda, este foi um produto que a gente anunciou, tá? Já já você vai assistir, mas fica comigo para vocês aprenderem realmente o que é importante. Hoje, o teste de produtos para as campanhas, existe dois tipos de cenário. O cenário que você vai gastar na faixa de R$ 100, que eu já vou explicar eles, e o cenário de R$ 200 a R$ 300 por teste, né? Carlos, qual que você está utilizando? Porque assim, eu não tenho muito caixa, eu não posso ter uma variedade de teste como você teve. E é aí que você se engana, pessoal. Quando eu iniciei, como eu disse para vocês, eu iniciei com R$ 300 no cartão. Então eu tive um tiro. Era um tiro, se eu errasse eu me lascava. Então eu, Carlos, desde quando eu comecei até hoje, eu prefiro o cenário de R$ 200 a R$ 300, que é o que eu vou iniciar explicando, tá? Eu inicio explicando ele para vocês. E aí, quando vocês realmente entenderem, eu explico depois o cenário de R$ 100, ok? No cenário onde eu utilizo do meu orçamento de R$ 200 a R$ 300 para fazer um teste com qualidade, o que a gente tem aqui de diferencial? Primeiro, a gente tem o Criativo 1, né? Criativo 1, o Criativo 2 e o Criativo 3. Carlos, qual que é a diferença de um criativo para o outro? Digamos que esse criativo que vocês estão vendo aqui, pessoal, seja uma imagem, tá? A gente produziu lá uma imagem, vamos anunciar exatamente essa imagem. Então esse é o meu criativo 1. Aí no meu criativo 2 aqui a gente está falando agora de um carrossel. Carrossel. Ignora a letra, tá, pessoal? Estamos falando aí de um carrossel dentro do Facebook para anunciar o mesmo produto. Então a primeira foto é de frente, a outra é de lado, a outra é contra o ângulo. Então beleza. E o meu terceiro criativo seria o criativo de vídeo. Eu mostrei para vocês esse vídeo aqui. Então, meu terceiro. Nossa, aqui ficou feio. Meu terceiro criativo seria um criativo de vídeo. E por que eu gosto de fazer todos esses anúncios, né? Todos esses criativos para lançar num teste onde a gente vai gastar R$ 200 a R$ 300? Porque acontece o seguinte, pessoal. Quero que vocês entendam isso aqui. Se vocês entenderem, vai ficar muito mais fácil de entender toda a aula. Por que eu, Carlos, gosto de abrir esse leque, de testar mais de um criativo e testar mais de um, dois, três públicos diferentes? Porque quando a gente faz isso, vamos voltar para a teoria do. Acho que vocês estão cansados, né? Vamos sair da teoria do quadrado, na verdade. Vamos criar uma teoria nova para vocês entenderem. Mas é basicamente o seguinte: quando eu tenho três criativos diferentes, o que vai acontecer? Um deles aqui vai se destacar. Ah, foi o criativo 1. Ele me gerou aqui 9 vendas em 4 dias de teste. O criativo 2 me gerou apenas 2 vendas em 4 dias de teste. O terceiro criativo me gerou 5. Qual que mais se destacou? Foi esse. Qual que me deu prejuízo? O do meio. Qual que me deu um break-even, um empate? Foi o terceiro. Então, pessoal, para vocês entenderem aqui comigo, que o teste de criativo, quando eu realmente faço dessa forma, é para que eu consiga validar qual criativo está melhor para mim hoje dentro do Facebook. Carlos, mas me explica um pouco mais sobre o criativo, o jeito que você faz, a construção. É uma coisa que eu não consigo fazer isso para vocês, porque eu estou ensinando para vocês módulo de Facebook Ads. Para fazer algo sobre criativo, eu teria que fazer uma aula só sobre criativo. E eu acredito que vocês já devem ter assistido isso, porque é muito importante. Então, aula de criativo eu não consigo fazer, mas consigo dizer essa teoria para vocês. Por que eu faço isso? É para que eu abra uma gama de criativos e descubra qual que é o melhor. Show? E beleza. Além disso, pessoal, qual que é a construção da minha campanha? Antes de falar da construção, eu preciso explicar para você que não entende muito. Se você começar a entender agora, vai ser muito mais fácil. Não sei se você já viu esse termo aqui no dropshipping ou na internet. Ah, eu faço uma campanha 151. Ah, eu faço 1, 10, 2. Ah, eu faço 1, 7x. O que são isso daqui? Ó que negócio doido. Parece que é uma matemática, mas eu vou simplificar isso para vocês agora. Quando alguém chegar para você e falar, ó,
sobe uma campanha 1-10-2, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Quando alguém chegar e falar isso para você, você tem que entender que essa pessoa pediu para você criar, vamos lá, essa pessoa pediu para você criar uma campanha, 10 conjuntos e 2 criativos. Logo, se tornando no famoso 1-10-2. Show! Aqui, pessoal, não tem segredo, tá? Se vocês não entenderem isso daqui, é bem difícil de entender outras coisas mais complexas. Carlos, mas me explica um pouco mais. Com certeza, ó, quando a gente fala de uma campanha, vocês têm que lembrar o que eu falei para vocês, tá? É que a campanha, ela é a parte onde ela é a parte onde ela engloba o nosso conjunto e o nosso criativo. Os conjuntos, eles estão envolvidos com interesses, que é o que eu já vou mostrar para vocês. Envolve interesse. Então, é aquele tipo de conjunto que você pode segmentar para pessoas que gostam de tênis, que gostam de, sei lá, sorveteria, que gostam de moda praia, que gostam de casacos, relógio e por aí vai. Então, o conjunto seria essa parte, os criativos seria o que, pessoal? Acabei de falar para vocês. Criativos são vídeos, imagens ou carrossel. Então, quando alguém chegar para você e falar isso, lembrem do que eu estou explicando aqui na aula. Aí vocês podem já descobrir como a galera faz os stories, porque quando eu comecei, eu era igual você, que tipo assim, quando alguém postava stories, ó, eu faço uma campanha em ABO, 1-10-1, multiplico, duplico e faço isso, e dou um mortal para trás, e aí tudo ficava meio louco na minha cabeça. Agora fica tudo mais simples quando eu entendo, quando o cara chegar em mim e falar assim, ó, sabe o que você pode fazer, Carlão? Sobe uma campanha que vai ser o seguinte, 15x. 15x, o que esse cara tá me falando? Que eu vou ter uma campanha, 5 conjuntos e X criativos. Quando a gente fala X, é ilimitado. Ah, nossa, eu vou ter que lançar 1 milhão de criativos? Não. É o quanto você achar melhor. Quando alguém fala X ou às vezes Y, a pessoa não quer dar um número para você, ela quer falar que você tem a liberdade de decidir quão vai ser a quantidade dessa numeração. Então aqui esse X pode ser 10, esse X pode ser 1, pode ser 2, pode ser 7. Então o X é basicamente o cara chegar falando para você, cara, sobe uma campanha 5 conjuntos e o tanto de criativo que você quiser que vai dar certo. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa realidade, né, da aula, essa estrutura foi feita baseada no quê? No 151. Agora que vocês entendem o que é 151, eu gostaria que você estivesse ao vivo comigo para eu falar, mas vou começar a falar com nomenclaturas para dificultar o seu, digamos que, dificultar o seu linguajar para que você aprenda mais rápido. Quando eu falar 151, eu quero que você lembre dessa minha explicação. Então preste atenção, pessoal. Isso aqui é algo para conseguir fazer você facilitar e entrar realmente no que é o mundo de dropshipping. E aí quando você vê o stories de amanhã, você já sabe, pô, o Carlos me ensinou isso e agora eu lembro. Então essa estrutura foi feita no 151. Por quê? Porque eu tinha uma campanha, ó, 5 conjuntos. Essas bolinhas aqui, pessoal, simbolizam conjuntos, tá? E para finalizar, um criativo. Qual que era o meu criativo? A imagem. Ok. Vamos falar agora a nível de conjunto. A gente falou agora a nível de criativos, vamos falar a nível de conjunto. Carlos, por que você sobe os seus 5 conjuntos? Por conta disso daqui, pessoal. Eu gosto de pegar fatias de públicos diferentes. Então hoje para vocês entenderem, eu estou aceitando, por exemplo, de 3 a 5 interesses por conjunto. Carlos, consegue me explicar melhor? Vamos embora. Quando eu pego o interesse de calçados, eu vou lá dentro do Facebook, que eu posso abrir aqui para vocês. Essa explicação aqui, pessoal, vai ser bem rápida. Eu entro aqui no meu Facebook e aí eu quero anunciar para calçados. Como eu aceito de 3 a 5 interesses, o que eu posso fazer aqui, ó, só para vocês entenderem. Dados demográficos, vou colocar lá calçados. Ó, vai me dar um público aqui na direita, 53 milhões. Já é um público muito grande. Eu venho em sugestões, ó, tem calçados vestuário, ó. Continua em 53 milhões. Tênis calçados. Aplico. Aumentou um pouco, ó, 54 milhões e 64. Bota calçados. Ó, coloquei bota e aumentou mais ainda. Então, eu, Carlos, hoje eu aceito até 5 interesses baseados no nicho. Quando eu falo de nicho, eu estou falando isso aqui para vocês, ó. Eu seleciono os meus conjuntos de interesses por nicho.
que seria nicho? Seria tipo assim, pessoal, a gente falou ali de calçado, certo? Se eu pegar um nicho aqui de basquete, vou escrever assim, tá? Pra ficar mais rápido. Se eu encontrar um nicho de basquete, hoje vai ter lá dentro do Facebook LeBron James, NBA, Gold Stage, Golden State, acho que é Golden State. Eu não sou o maior, o maior fã de basquete, mas estou dizendo para vocês que se um dia eu fosse pegar um interesse em basquete, eu sei que dentro do meu Facebook vai ter isso. É LeBron, talvez tenha Michael Jordan, como eu disse para vocês, NBA, talvez playoffs. Então, tipo assim, pessoal, esses interesses eu até aceitaria colocar eles por um motivo, eles são do mesmo nicho. Agora, vamos falar para vocês o seguinte. Digamos aqui, então, que em basquete eu coloquei lá NBA, coloquei lá Jordan, coloquei, sei lá, qual o nome? Stephen Curry. Eu acho que é assim que escreve, tá? Se eu tiver errado, pode me cobrar aí aos fãs de basquete. E aí chega aqui, eu coloco Neymar. Neymar. Qual que é o problema disso daqui? Qual que é o problema de eu pegar esses interesses e, por fim, eu colocar o Neymar da vida? Porque, pessoal, vocês precisam entender, o Facebook ele vai te dar uma quantidade de público. Então, digamos que a NBA tenha 10 milhões de público e o Jordan tenha 5 milhões e o Curry tenha 10 milhões. Digamos que isso seja um cenário real, tá? Só um exemplo. Aqui eu tenho 25 milhões no total, né? 25 milhões, 25 milhões. E aí do nada eu boto o Neymar, que a gente sabe que é uma estrela no mundo todo, e o cara me joga lá 70 milhões de pessoas. O que vai acontecer de forma resumida? Vai acontecer isso daqui, ó. Vai embaralhar tudo. Tudo vai ficar de forma cega para você, porque você colocou um público tão grande, um público que não tem nada a ver com o basquete, que se o seu conjunto der certo, você não sabe se foi o Neymar, se foi o Curry, se foi o Jordan, se foi a NBA. E para você não ocorrer esse risco, sempre faça por nichos, tá? Sempre que você for fazer seus interesses, faça por nicho. Então vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor na prática. Aqui em calçados, então vocês entenderam. Vou pegar público de calçados. Academia, fitness, musculação, crossfit, tudo envolvendo academia. Conjunto aberto, não vou colocar nada, nenhum interesse. Roupas e vestuários, camisa, calça, até tênis entra, tênis, casaco e por aí vai. Basquete, olha lá, foi o que eu falei pra vocês. Eu vou até mudar esse basquete aqui. Eu vou botar um comportamento aqui que tá faltando. Vou colocar aqui pessoas ricas. Vocês já vão entender que existe isso lá dentro do Facebook. Deixa eu mudar aqui que eu sei que pessoas ricas. Carlos, como eu atinjo pessoas ricas dentro do Facebook? Eu posso mostrar isso para vocês depois, tá? Pessoas ricas. Mas tem como atingir pessoas que têm dinheiro dentro do Facebook. Então, beleza. Aqui, até agora, eu acredito que deu para entender por que a gente usa 3 criativos e vocês estão começando a entender por que a gente usa 5 interesses. E agora vai vir a explicação final, pessoal. Carlos, por que você replica essa estrutura aqui para o seu segundo criativo e o terceiro criativo? Por que tudo é igual? Por que continua sendo um 5-1? Por que os interesses são parecidos, são os mesmos, na verdade? Qual que é a sua, digamos que, teoria ou metodologia para isso? É o seguinte, pessoal, acontece um grande problema quando a gente inicia, que a gente quer tentar de tudo e acaba não tentando nada. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês aqui, para vocês entenderem um grande erro. Ó. Se hoje você testar, vamos lá, 3 vídeos, em cada um desses vídeos você colocar 5 públicos diferentes, né? Ou seja, diferentes, o que vai acontecer? Quando um desses vídeos aqui se destacar, então vamos lá, dividir eles em 3 partes. Quando um deles se destacar, você não vai saber se foi o vídeo 1 que deu certo, você não vai saber se foi o vídeo 1 ou se foi o interesse que você envolveu aqui. Então, digamos que você teve o interesse 1, 2, 3, 4, 5 aqui, e aí você chegou aqui com 5 interesses diferentes. 1, 2, 3, 4, 5 diferentes. É aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 interesses diferentes. Daí, digamos que aqui ó, saiu uma venda. Então, check. Daqui ó, saiu uma
2 vendas, então check. E daqui saiu nenhuma venda, nada. Então, aqui analisando por cima, talvez esteja confuso para vocês, mas o que eu quero que vocês entendam, que quando você divide muita coisa, acaba que você não sabe se foi o vídeo que deu certo ou se foi o interesse. Porque, só para vocês entenderem, esses dois interesses que deram certo aqui, eles podem ser interesses que são diferentes do que deu certo aqui. Ah, Carlos, mas pode ser uma boa, porque depois é só eu juntar eles e aí eu faço uma mistureba. Exatamente, você está fazendo uma mistureba, cara. Não é para fazer mistureba, é pra fazer o básico bem feito. Então, tipo assim, fez o vídeo, fez os públicos, cara, replica. Não gera dor de cabeça para você. Senão você vai ter que pensar nos 5 primeiros públicos, depois vai ter que pensar em mais 5 primeiros públicos de novo pro segundo criativo, depois mais 5 públicos novamente pro terceiro criativo. E aí você cria uma bola de neve. Então, tô explicando com recheado de detalhes aqui, pessoal, para vocês não se perderem. Vocês precisam assistir essa aula aqui, talvez uma, duas, três vezes, para vocês entenderem realmente o que eu estou falando. Então, ó, vamos voltar para a teoria e já matar essa parte aqui. Quando eu falo que eu faço esse tipo de estrutura e eu replico ela é igual, os interesses são iguais para todos, acontece o seguinte, ó. Antes de eu fazer essa explicação, lembrem que eu tenho um gasto de R$ 20 em média de orçamento por conjunto, ou seja, R$ 20 aqui, ó, 20 aqui, 20 aqui, acaba me totalizando R$ 100 no total se eu deixar eles ativos o dia inteiro no Facebook. Mas vocês vão entender mais pra frente que não é bem assim, tá? Porque se fosse nessa teoria, se aqui gastar 100, aqui 100, aqui 100, eu tenho um gasto de R$ 300, que está na nossa média dos custos mesmo. Só que às vezes nem sempre é assim. Às vezes nesse cenário tu gasta R$ 100 e já para, como eu fiz no meu teste na prática. E desculpa se eu estou dando spoiler para vocês, tá? Mas relaxa que vai ter mais produtos para a gente testar. Então, pessoal, por que a gente faz isso? Porque digamos aqui, ó, vamos para a teoria realmente dos interesses. Digamos que o calçado me deu 2 vendas, o academia me deu 0, o aberto me deu 3, o roupas e vestuário me deu 7 e o pessoas ricas me deu 1. Qual que foi o que mais me rendeu? Foi roupas e vestuário. Então eu vou salvar esse público porque eu sei que ele pode me dar potencial e o aberto também foi bem. Qual que foi ruim, pessoal? O de academia. Eu vou cortar ele para sempre e nunca mais vou testar? Calma. Vamos ver como é que foi o nosso segundo amiguinho. Digamos que o calçado aqui deu só uma vendinha. O academia aqui deu 3 vendas. O aberto aqui deu 2. O vestuário deu 0. E o pessoas ricas aqui deu 4. Nossa, Carlos, então você quer dizer que o roupas e vestuário foi muito bem aqui e aqui ele teve 0 vendas? Isso faz sentido? Faz. Faz porque tem criativos que ele se encaixa com um interesse específico, como tem criativos que se encaixa com um outro tipo de interesse que você nem imaginava. Quer um exemplo? Eu, Carlos, já acertei interesses dentro do Facebook que não tinha nada a ver com do meu produto, como Dove. Sabe Dove, a marca Dove? Eu coloquei Dove porque eu sei que é um produto que mais velhos, digamos, que compram. Então, mais velhos curtem uma página da Dove. Então, eu tinha um público velho, coloquei Dove e deu certo. Qual que é o sentido disso? Nenhum, correto? Tipo, eu não estou vendendo um sabonete, um shampoo. Mas as pessoas tinham interesse. Então, o meu criativo encontrou quem seguia e comentava sobre Dove e fez com que essas pessoas comprassem, certo? Então, pessoal, só continuando aqui na teoria, vamos lá. Digamos que aqui, ó, me deu uma vendinha, 0, 0, 1 e 0. O que a gente tem de análise? Olha que interessante. Vocês vão começar a entender e falar, caramba, Carlos, tudo faz sentido agora. Olhando para esse cenário aqui por cima, pessoal, deixa eu apagar alguns detalhezinhos aqui. Olhando esses cenários por cima, o que eu, Carlos, consigo enxergar rápido, sem ter muita enrolação? Que o meu Criativo 3 está ruim. Ah, Carlos, por que ele está ruim se ele deu 2 vendas? Porque eu dei para ele 2, 3 dias para ele rodar e ele me deu 2 vendas no total, sendo que o meu Criativo 1 me deu 5, mais 7, 12, mais uma 13, 13 vendas. Aí no Criativo 2 me deu 4, 6, 6 mais 4, 10 vendas. Esse aqui só me deu 2. Então, eu consigo identificar rapidamente que o meu criativo que está ruim e não o meu público. Carlos, por quê? Porque vocês concordam que os públicos são os mesmos? O público daqui é o mesmo daqui. Opa, é o daqui. E o público daqui é o mesmo daqui.
Então, não é para você botar a desculpa no público. Ah, porque foi o público que deu errado. Não. Aqui é nítido que o seu criativo tá ruim, porque os outros públicos aqui, ó, estão gerando vendas. E eles são os mesmos em toda a estrutura. Aí, neste momento, você fala assim, mano, então realmente, se eu conseguir testar criativos diferentes, com públicos iguais para cada estrutura, eu consigo validar tanto criativo ao mesmo tempo, quanto conjunto de interesse ao mesmo tempo. Então, você faz agora, você não faz aquela mistureba. Você faz o feijão com arroz. O feijão, aí a gente entra no mito aqui. O feijão por cima ou por baixo, o arroz por cima ou por baixo, isso aí já é de gosto, mas é o famoso feijão com arroz, é o básico bem feito. Então você faz o básico bem feito, você descobre rapidamente qual é criativo e qual interesse é melhor. Show? Cara, estou cheio de dúvida. Quantos cortes você faz? Você disse que esse daqui deu errado, academia, e aí o que você faz com ele? Você corta, você para de gastar R$ 20. E esse daqui que deu muito ruim, qual que é a sua tomada de decisão? Vocês vão aprender tudo isso para frente na aula de tomada de decisão, depois na aula de escala, mas eu já vou deixar resumido por aqui para vocês, tá? Se isso acontecer para mim um dia, com certeza eu vou matar esse conjunto, ele vai parar de existir, ficarei assim. Se isso acontecer um dia, eu vou matar o criativo, então isso daqui vai deixar de existir também. E aí só vão ficar esses dois. E se isso aqui acontecer esse dia, algum dia, que vai acontecer, ficaria assim. E esse aqui também, ó. Eu não gosto só de uma venda em 3 dias. Mais ou menos esse seria o cenário, tá? Então, tipo, é muito interessante você realmente analisar o que está dando certo, o que está dando lucro, o que está dando prejuízo. E aí, indo um pouco mais para baixo, o que vocês precisam entender, pessoal? Que esse cenário de 200 a 300 reais, a gente pode botar um adendo aqui que ele pode ter um ponto de interrogação. Carlos, como assim um ponto de interrogação? Porque não necessariamente ele realmente vai gastar os 300 reais. Tudo vai depender da nossa estratégia de corte. Estratégia de corte é a gente pegar os piores conjuntos, os piores criativos e já cortar com rapidez. Que tá aqui, ó, estratégia de cortes e horários. A gente já vai falar sobre isso, mas antes tem uma grande notícia para vocês. Hoje um teste de produto ele está durando de 2 a 5 dias rodando o produto. Vamos ver se isso aqui está conjugando legal. Hoje um teste de produto está durando de 2 a 5 dias de pé. Fica melhor, né? Hoje um teste de produto está durando de 2 a 5 dias de pé. Por quê, pessoal? Porque o Facebook ele está precisando de mais tempo junto com o seu algoritmo. Essa imagem aqui que eu mostrei para vocês é o algoritmo, tá? O que é algoritmo? Vou dizer o que é algoritmo para vocês muito rápido. Sabe o TikTok? Quando você abre o TikTok e você começa a assistir conteúdo de cachorro, de pet, de animal, só vai aparecer coisa de animal. Eu sou um cara muito fã de futebol, pelo menos de vídeo. Eu posso ser ruim de bola, mas eu gosto de assistir. Então, se eu pego meu celular ali e assisto uma jogada do Neymar contra o Flamengo, lá o gol do Puskás, eu começo a ver só vídeo de futebol no meu TikTok. Então o que eu quero que vocês entendam? Que o algoritmo ele está envolvido aí dentro. Ele é o que vai captar o que basicamente o cliente está fazendo e vai começar a entregar coisas interessantes para esse cliente. Então hoje o algoritmo do Facebook não é que ele está ruim, ele está muito bom. Cada vez mais fica melhor. Só que ele está precisando de mais tempo. Por quê, pessoal? Sempre é bom vocês entenderem o motivo. Por quê? Por quê? Por conta das fatias. Carlos, me explica um pouco mais sobre fatias. Hoje no Brasil a gente tem aí cerca de 200 e poucos milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas. Considerando que metade esteja no Facebook, a gente está falando de 100 milhões de pessoas no Facebook e no Instagram. Vamos contar isso com uma média. E aí chega o bonitão lá com seus 300 reais, todo pá, nossa, hoje é o dia, hoje eu vou acabar com o Facebook, hoje eu vou aparecer para todo mundo do Brasil. E aí chega lá o bonitão com seus 300 reais e ele acha que ele vai pegar todo mundo do Brasil. Nossa, mas eu anunciei 300 reais e entrou 100 pessoas no meu site. 100 pessoas não é nem o que tem no meu bairro aqui. 100 pessoas, se eu duvidar, é o que tem aqui, por exemplo. Na hora que eu saio, eu olho pro lado, tem 4 casas, é o que tem ali. Cada prédio e tal. Então, tipo, 100 pessoas não é nada. Ou seja, pessoal, 300 reais acaba sendo pouco a nível do Facebook. E isso não é para te assustar. E sim para dizer para você que o Facebook tem fatias. Então imagine o seguinte. Imagina aqui, deixa eu agora, como eu sou um péssimo desenhista, vamos fazer a fatia aqui, ó. Imagine que isso aqui é uma fatia de bolo e vamos dividir ela aqui, ó, em
Vamos ver quantos pedaços vai dar essa brincadeira. 1, 2, 3, 4, 8 pedaços. Então, aqui são fatias de públicos. E aí, seus R$ 300 aqui, ó, foram gastos. R$ 300. Uma fatia ruim. Ou seja, você pegou aqui dentro do Facebook pessoas que não têm tanto interesse naquele tipo de produto. E aqui foi seu dia 1. Passou pro dia 2. Vamos lá, passou pro dia 2. Você gastou menos. Você foi lá, putz, mano, tomei um prejuízo de 300 pila, doeu pra caramba, vou gastar menos, 150. Só que com esse 150 você acha uma fatia show. E aí você começa a fazer uma, duas, três, quatro vendas. E aí chega no próximo dia aqui, ó, dia 3. Aí você, nossa, criei confiança, agora eu vou anunciar R$ 200 no dia. E aí vem e se acerta mais uma vez. Putz, mano, tá começando a otimizar. Top demais, tô começando a sentir o lucro. E aí chega no dia 4, você vem aqui, já tá anunciando de novo seus R$ 300. E aí, infelizmente, você toma mais um prejuízo. Carlos, mas por que que isso acontece? Exatamente por isso, ó. Por essa fatia de público que existe, você pode sim ter dias muito bons, como pode ter dias muito ruins. Eu vou dizer algo para vocês. Em dias de feriado, a gente acabou de passar um feriado na quarta-feira. Se você lembra aqui no início desse mês, a gente tem um feriado na quarta-feira. Cara, foi um dos melhores dias na operação aqui de vendas. Foi muito bom de vendas. E aí no dia seguinte, digamos que eu vendi 100 no dia, 100 pedidos no dia. No dia seguinte caiu para 40, 30 vendas. Então, tipo assim, olha essa queda. Carlos, meu Deus, mas isso acontece normal, então eu preciso ficar desesperado? Negativo. Negativo, porque você não analisa um dia, você não analisa uma fatia ou duas. Você analisa a fatia do mês inteiro, são 30 dias. Então, tipo, eu vou ter que gastar R$ 300 em 30 dias? Não. Eu não quero que você faça isso, porque eu sei que o dinheiro não é infinito, tá, pessoal? Então, ó, só pagando tudo isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar porque se você for ter acesso a esse mapa, você já vê a fatia depois, beleza? E aí a gente, sabendo que o Face está demorando um pouco mais, a gente entra na estratégia de corte. Falando em estratégia de corte, eu vou pedir um corte pro meu editor porque eu tô morrendo de sede. E aí a gente entra nessa estratégia de corte, ok? Vamos pra cima buscar uma aguinha, tamo junto. Lembra que a gente abre um leque de possibilidades, um leque de criativo, um leque de interesses? A gente precisa cortar esse leque. Porque não adianta nada a gente lançar um monte de conjunto e começar a testar, 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 e a gente deixar conjuntos que tá dando prejuízo pra gente. A ideia é que a gente abra um leque e afunilhe o leque para sobrar só os melhores. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Estratégia de corte. Botei a data aqui, digamos que a gente esteja no dia 3 ou 5, e hoje já é o dia 4, né? E eu comecei um anúncio. Qual que vai ser o meu primeiro corte quando esse anúncio estiver ativo? Digamos que agora, pessoal, estou com vocês aqui fazendo o primeiro corte. Ele seria às 9/10 da manhã. O que eu vou analisar? Analisar métricas de topo de funil, que seria o seguinte. Como eu sei que tem bastante gente que não entende o que é topo, o que é meio e fundo de funil, eu vou explicar isso aqui para vocês agora, tá? Métricas de topo de funil. Eu sei que, pessoal, essa aula ela tem realmente bastante informação, por isso que pega um caderninho, pega um bloco de notas, anota isso daqui porque eu sei que você vai esquecer muita coisa se você não anotar. Métrica de topo de funil, CPM, que é o custo por 1.000 impressões. A gente tem a média do ruim, médio de bom, tem o CPC, média ruim, médio de bom, CTR ruim, médio de bom. Vamos falar do CPM, pessoal. Custo por 1.000 impressões. O que é uma média ruim? Acima de R$ 45 a gente já começa a pagar caro. Hoje o Facebook está dando uma atualizada, eu vou aumentar esse custo. Acima de 55. 55? Acima de 55 não. 55 já é ruim demais. Acima de R$ 50, você já começa a ter um custo, um CPM caro, CPM ruim. O médio, ele está acima hoje, já está acima dos seus R$ 35 mais ou menos. E o bom, continua, vou deixar isso aqui. Um bom ele é abaixo de R$ 25, tá, pessoal? Um CPM bom. Carlos, o que você está falando? O que é CPM? Pessoal, eu já expliquei, se eu não me engano, em uma das aulas, mas eu explico de novo, tá? A cada 1.000 impressões, a cada 1.000 pessoas que veem o seu anúncio, você paga um valor pro Mark, pro Facebook, tá? Então, se você paga esse valor e está pagando R$ 50 para 1.000 pessoas ver, né, o anúncio, você está pagando caro,
Tá, R$ 50 já começa a ser caro. Você está tirando do seu bolso R$ 50 para 1.000 pessoas, pelo menos passar o seu anúncio na tela. Então você está gastando dinheiro. Agora se tu tá aí com o seu CPM de 25, tá ok. Como é que foi o nosso CPM lá do teste? Eu acho que eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Você vai ver que a gente tava pagando caro nele, ó. Ó, só um tava bom, 39. Os outros estavam 81 e 66. A gente tava pagando caro. Então, tipo assim, se eu tô pagando caro no CPM, alguma coisa ele vai refletir. E ele acabou refletindo o nosso CPC. O CPC, pessoal, nada mais nada menos que a nossa métrica mais importante do topo. Porque pode, independente, o seu CPM tá lá nas luas, se o CPM está gastando R$ 200 para 1.000 pessoas ver o seu anúncio. Mas digamos que você está gastando R$ 100 para 1.000 pessoas assistir seu anúncio e você está tendo um CPC de mais ou menos aqui, ó, 70 centavos, 50 centavos, mano, tá maravilhoso. Ignora tudo, o CPC é o mais importante. O custo por clique, quanto você está pagando para cada pessoa entrar no seu site, cara, é o mais importante, é o extremo aqui. Então, o que hoje é um CPC ruim? Eu vou até aumentar essa média aqui. Eu tô quase chegando a 2, viu? Eu acho que hoje virou 2. Hoje um CPC ruim é R$ 2. Um médio dá pra ficar entre, acho que 80 centavos já fica bom, viu, pessoal? 80 centavos hoje já tá ficando bom. O médio é de R$ 1 a 1,70, dá pra gente colocar. Esse é um médio, tipo assim, é o que é bom pagar? Não é. Isso aqui é horrível, cara. Você tá pagando R$ 1,70 por cada clique, é muito caro, mas esse seu produto ele é muito bom. E o bom, ele já tá abaixo aqui de, eu acredito, de 80 centavos, ele já tá ficando bom. Então, todo clique que você tem abaixo de 80 centavos já começa a ficar bom. É maravilhoso? Não é. Eu falo pra vocês que quando eu comecei no Drop, eu pegava CPC de 25, 30 centavos. Então eu pagava 30 centavos para uma pessoa acessar meu site. Hoje é muito difícil isso acontecer. A gente passou realmente por um encarecimento dentro do Facebook. E isso não é para você ficar triste, pelo amor de Deus, pessoal. Você está no melhor momento para iniciar no Drop, confia em mim. Isso eu digo de sofisticação, nível de consciência, de marca. Se você entrar, mano, e realmente aprender isso aqui, você vai voar, voar. Então o CTR é a taxa de clique no link. CTR eu não considero muito, já falei para vocês. Eu não acho uma métrica importante. Mas vamos lá, eu gosto de mostrar porque tem muita gente que fala, nossa, que meu CTR ele é muito importante, que eu vi o fulaninho de tal. Eu não gosto de analisar CTR, mas eu vou mostrar para vocês que o CTR ruim ele é abaixo de 1%. Se o seu CTR está abaixo de 1%, quer dizer que seu criativo não está chamando atenção. Tem muita gente vendo ele e pouca gente clicando. Então abaixo de 1 é péssimo. O médio, hoje ele está entre 1,5% até 2%. Então ele não está nem ruim nem bom, ele está ok. E na minha visão hoje um CTR bom, ele é acima de R$ 2,5. Carlos, entendi as métricas, entendi que o CTR é a taxa, né, entre o CPM e o clique, entendi que o CPC é o mais importante porque é dele que vai vir a minha visita para o site. Show de bola. Agora me explica o funil, porque você falou lá topo, meio e fundo. O que seria topo, meio e fundo? Anota, pessoal, anota que quando você estiver numa roda de pessoas que entende o que é dropshipping, que entende o que é métricas, você consegue agregar no mesmo nível dessa pessoa. Então, pô, Carlos, eu sou um pouco leigo, eu não entendo. Então você pode entender agora, eu vou te explicar o que é métrica de topo, meio e fundo. Métrica de topo são aquelas métricas auxiliares, que são CPM, CPC e CTR. Acabei de mostrar para vocês, pessoal. São as métricas auxiliares, aquelas que ajudam a você tomar decisões a nível da primeira etapa do funil. O que seria o meio, pessoal? Seria o meio do funil, seria após passar o topo. Que o meio aqui, ele seria add to cart barra IC. Carlos, o que seria IC? É quando a pessoa vem lá no seu site, como por exemplo aqui, e ela vem e clica em comprar. Ó. Ela me deu uma adição ao carrinho. Aqui, eu estou na adição ao carrinho. Quando eu clico em finalizar a compra, eu já passei por IC. O IC é, por exemplo, Initiate Checkout, ou se a pessoa coloca informação aqui, meu e-mail é fernanda, @gmail.com. Então, tipo, quando ela coloca os dados dela, passa em outra etapa, e essa etapa se chama meio. É quando a pessoa adiciona o carrinho, faz um IC, ou faz vou colocar aqui,
Não, vou deixar só esses dois, senão não vai caber. Esse seria o nosso meio, quando a pessoa passa a etapa do clique. Ela passou o clique, passou o CPM, ela vai e faz uma ação, ela está no meio. E o fundo de funil é quando a pessoa já comprou. É quando a pessoa finalizou a compra. A gente chama de fundo porque é a última etapa. É quando a etapa realmente a pessoa realizou a compra. Então não tem muito o que falar aqui. Topo, meio e fundo vem desde as pessoas dos clientes que estão aqui no topo, que são clientes frios. Quando vai para o meio já começa a ficar quente. Quando vai em compras já não é quente, é esquentadíssimo. Já fez a compra. E aí você faz o que com esses clientes? Trabalha o seu LTV, seu Lifetime Value. É o quanto tempo o cliente fica com você. Então eu expliquei isso para vocês porque é muito importante para a gente falar aqui do primeiro corte, que é às 9/10 da manhã. Então, pessoal, para não ficar muita coisa na sua cabeça, nesse momento, só vamos reorganizar o que foi passado em um segundo lá. Falamos do cenário de R$ 203, eu ainda não falei do de 100, mas eu vou falar para o final da aula. Falamos que o Facebook está durando de 2 a 5 dias. Falamos sobre cada conjunto, por que a gente replica. Falamos sobre métricas auxiliares, CPM, etc. E agora vamos falar das estratégias de cortes aqui junto com vocês. Nosso primeiro corte é às 9h10 da manhã e a gente analisa o que? As métricas de topo de funil. Carlos, entendi que é topo, é o CPC, CPM e CTR. Você vai analisar se tudo está caro, se as coisas não estão legais. Se você acordou 9 da manhã, 10 da manhã e falou, caraca, meu CPM tá R$ 200, cara. Meu CPC tá 5, tá 6, R$ 7. Eu tô pagando R$ 5 para uma pessoa entrar no meu site, pelo amor de Deus. Corta. Corta como eu fiz aqui com vocês na prática, ó. Aqui eu tive o seguinte, ó. Em roupas e vestuário eu tive um CPM de 54, que dentre eles estava mais ok. E tive um CPC de 3,65. Eu acho que isso atualizou, viu, pessoal? Eu acho que antes estava 1 e estava muito caro. Vou mostrar outro corte para vocês entenderem melhor na prática. Aqui, ó. De novo o mesmo, roupas e vestuário. Me deu só um clique e um CPC de R$ 6,32. É muito caro. Pensa que se eu estiver pagando isso aqui para sempre, né? Tipo, pô, eu vou falir a minha empresa, cara. R$ 6 para uma pessoa entrar. Se 10 pessoas entrarem no meu site, que é pouco, tô pagando 60. Olha o nível de proporção de caro. Esses dois aqui de cima, ó, 4,14, 4,69, também estão ruins. Também estão ruins. Se eu quisesse cortar, eu cortava. Só não cortei porque foi o conjunto que me deu a adição ao carrinho. Então, primeiro corte 9 da manhã, a gente analisa as métricas de topo. Se a gente enxergar que tem coisa ruim, você vai fazer o quê? Você já pode cortar. Dos três criativos, pessoal, pode cortar o que tiver ruim ao extremo, tá? Ah, mas cara, você falou que tem que durar de 2 a 5 dias? Depende se tiver muito bom ou muito ruim. E vocês vão entender na prática. Segundo corte vai ser às meio-dia barra 1h da tarde. Aqui vocês vão analisar as métricas de topo barra meio. Quando eu falo meio, agora já é a próxima ação. Se teve finalização de compra ou adição a carrinho pelo menos. Então, ó, vamos lá. Vamos falar da segunda etapa aqui para vocês entenderem. Digamos que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, né? 4, opa. 1, 2, 4, 6 conjuntos. E aí você já está na segunda etapa. E esse conjunto aqui deu 1 ADD to cart. Esse daqui está com CPC de 0,50 centavos, está muito bom. Esse aqui, ó, no seu segundo corte, está com CPC de 2. Esse aqui deu uma finalização de compra. Esse aqui deu uma compra. Ó, tivemos vendas, viu? Top. Esse aqui está dando um CPC de 1,21. Cara, se eu tenho essa situação aqui comigo, o que eu vou fazer, tá? Eu vou primeiro deixar os que tem adição ao carrinho, finalização e os que tem compra. Esse é o que mais me interessa, tá? Só pra vocês entenderem. Eu vou deixar esses três, porque eles passaram uma etapa a mais. Eles tiveram o meio de funil e um teve o fundo de funil aqui, que foi as compras. Só me sobrou 3. O de 50 centavos, o de R$ 2 de 1,21. Pode ser que seja possível. Isso aqui não pode ser, na verdade, vai acontecer que eu corte isso daqui, ó. Então esse aqui, ó, ele deixa de existir. Eu cortei ele. E aí eu tenho dois, ó, um que tá dando 0,50 e o outro tá dando 1,21. É muito possível também que eu chegue nesse aqui, ó, e tchau. E eu vou ficar com esse cenário aqui, ó. Vou cortar o que tá me dando 0,50 centavos? Não vou. Não vou porque ele tá trazendo muitas pessoas para o meu site. Se ele tá trazendo muitas pessoas, tem duas coisas que vai acontecer aqui. Ou eu vou ter vendas, porque tá entrando muita gente, ou eu vou ter validação mais rápida. O
que vocês têm que entender, pessoal? Que a gente identifica problemas e resolve problemas da melhor forma. Quando, por exemplo, vou dar exemplo desse produtinho aqui, ó, uma LED. Digamos que essa LED aqui eu estou anunciando e aconteceu o quê? Estou dando muito clique no site, pouca compra. E aí eu vejo algum cliente comentando lá no Facebook, cara, será que isso aqui é recarregável? Será que isso aqui dura 24 horas? Eu encontrei um problema e como que eu vou solucionar isso? Ou no meu criativo ou na página de vendas eu vou ir lá e dizer que isso aqui é recarregável, que dura mais de 48 horas ativo, blá blá blá. E tipo assim, vou melhorar para que a próxima pessoa que vier com essa dúvida, com essa dor, ela venha com uma construção e seja convertida. Beleza? Por isso que eu gosto de deixar esses cliques baixos, porque eu sei que eles podem me dar muito ponto positivo lá na frente. O nosso terceiro e último corte do dia, tá, pessoal? Do dia 4/5 aqui, vai ser entre as 6/7 da noite. E por que eu chamo aqui ele de último corte? Porque assim, pessoal, vocês já passaram essas duas etapas. Já passou o primeiro corte, já passou o segundo. Aqui já sobrou os melhores. Digamos que aqui só sobrou 3 conjuntos ativos. Só um exemplo, tá? Pode ser que mais, pode ser que menos. Então você está no seu último corte, com os seus melhores, que deu venda, que deu adição carrinho, foi os que mais te deu resposta. Você vai só analisar se teve finalização de compras ou se teve vendas. Se teve, mantém. Mantém, pode manter para o segundo dia, pode manter para o terceiro. Se ele passou por essa etapa e teve adição carrinho, teve finalização de compra ou teve vendas, mantém, pessoal. Porque amanhã a gente vai ver como que vai ser essa construção novamente. Sabe por quê? Lembra do que eu mostrei para vocês da fatia? Hoje pode ter pegado uma fatia muito boa. Amanhã pode pegar uma fatia muito ruim. Então a gente precisa entender como é que é esse produto em dia após dia, se ele consegue aguentar uma escala ou não. E aí eu deixei aqui uma observação. Um bom teste de produto hoje ele gera de 3 a 4 finalizações de compra. Ou ele traz de 1/2 vendas por teste. Nossa, Carlos, mas eu acho pouco. Você está investindo R$ 100 para voltar só 2 vendas e você já considera isso bom? Sim. Se me gerar 2 vendas eu acho bom. Se me gerar uma, nem tanto. Sabe por quê, pessoal? A gente precisa considerar o que, pessoal? Aqui. Se a gente teve realmente 2 vendas, o que aconteceu? 2 vendas com essa estratégia de corte, você nunca vai gastar esses R$ 300 na íntegra. Você vai gastar menos, porque você vai cortar. Então, digamos que você gastou 150, não, 150 ainda é pouco. Gastou R$ 200 no total. Com 2 vendas, então quer dizer que a cada venda tu teve um gasto de R$ 100. Carlos, isso é bom? É ruim? É ruim, provavelmente você teve prejuízo no primeiro dia. Só que o interessante é saber, pô, eu fiz vender, eu fiz acontecer. Agora a tendência é eu melhorar, eu ir melhorando para esse custo de 100 virar 50, para esse custo de 50 virar 40, para esse custo de 40 virar 25, e eu conseguir encontrar uma fatia que sempre vai estar me gerando lucro. Então, por conta disso que a gente faz a nossa estratégia de corte. Aí eu deixo um adendo muito importante aqui para vocês entenderem o seguinte, ó. Isso aqui é algo que eu uso e ao mesmo tempo não. Seria isso aqui, ó. Se não teve finalização de compra até as 7 da noite e nem compras, é tchau. Eu uso isso aqui realmente com bastante teoria, só que hoje, entendendo que o Facebook tá me gerando mais tempo, nem sempre é tchau. É tchau se as coisas estiverem muito feias. É tchau se seu custo por clique tá alto. É tchau se você não tá tendo adição ao carrinho. Se você tá na merda, digamos, não tá tendo nenhuma resposta, aí tchau. Agora se está dando uma resposta, se tem um conjunto que está dando muito clique. Pessoal, sinônimo de clique é venda. Quanto mais pessoas entram no seu site, mais vendas você tem. Então você não pode descartar um produto que ele te dá muito clique. Você tem que ir atrás para melhorar ele. Agora, o que acontece com as pessoas? Elas veem um produto que te dá dando um clique cara e elas querem melhorar muito esse clique. E aí às vezes acaba gastando muito dinheiro, muito tempo. Agora se você tem o inverso, um produto que te dá um clique baixo, é muito mais fácil de solucionar, concordo? Porque vai ser mais barato e mais rápido. Então, é por isso que eu quero que vocês entendam que aqui tem uma linha tênue. A linha tênue é basicamente o seguinte, você entender, por exemplo, em que momento esse produto está. Se ele está aqui, por exemplo, nessa faixa aqui, ele está no momento que ele está com um CPC bem barato, ó, então ele passou, ok, passou no teste. Se ele está tendo bastante adição a carrinho, passou no teste. Bastante finalização de compra, passou no teste. Ou se ele tem poucos cliques, pouca adição ao carrinho, então ele está fora do ponto positivo. Ou é um produto que
Ele, por exemplo, tem até bastante clique, mas 0,0,0 adição ao carrinho. Aqui você precisa melhorar. Então é uma linha tênue, viu, pessoal? Para vocês entenderem aqui e não levar isso em consideração. O nosso Carlos falou, tá falado. Show? Até agora a gente teve bastante conteúdo de cal. Eu faço meu teste de produto dessa forma e eu quero mostrar para vocês, antes de finalizar aqui, porque a gente não tem um tira dúvidas aqui ao vivo, então eu preciso explicar para vocês o cenário de R$ 100 também. No cenário de R$ 100, Carlos, eu consigo fazer a mesma coisa que você ensinou aqui? Consegue. Consegue fazer estratégia de corte, consegue fazer tudo. O que vai ser diferente de você que tem R$ 300 para gastar e da pessoa que tem R$ 100 para gastar? Primeira coisa, não tem nada diferente, tá? A pessoa que tem menos orçamento, ela só tá no momento que, tipo assim, ela não consegue dar o mesmo gás que ela poderia dar de R$ 300, mas não quer dizer que essa pessoa vai deixar de ter resultado por conta disso. Ela consegue fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se ela tiver dois criativos, criativo 1, criativo 2, que pode ser tanto vídeo, imagem, carrossel, e ela gastar R$ 10 por conjunto, quer dizer que, ó, 10 vezes 5 ela vai gastar 50 nesse daqui, e 10 vezes 5 ela gasta mais 50, totalizando R$ 100. E aí a decisão é dela, se ela vai realmente querer, deixa eu melhorar até isso aqui, ó. Se ela vai querer trazer para o segundo dia, se ela vai querer fazer os cortes que eu ensinei. A decisão dessa pessoa é que ela tem que lembrar que ela está com menos orçamento, mas ela pode testar por mais tempo. Porque imagine o seguinte, pessoal, vamos fazer teorias aqui. Imagine que essa pessoa começou o dia, ela foi lá e cortou esse, cortou esse, cortou esse. Então, em vez de gastar seus R$ 50, ela gastou no fim do dia 25. E aqui ela só cortou um. Então, em vez de gastar seus R$ 50, ela gastou 40. O total disso aqui, ó, 40 mais 25, dão R$ 65. Então, ainda sobra 35 para ela continuar testando amanhã e assim vai. Porque, pessoal, tudo é questão de verba e do quanto você planeja isso. Se planejem, pessoal, para fazer essa estratégia. Não faz às cegas. Não assiste minha aula e vai na cega. Ah, o Carlos falou isso. Eu preciso ser um robô e eu preciso fazer exatamente o que ele falou de forma robotizada. Não. Pensem, vão fora da caixa, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente usa até hoje e dá muito certo. Aqui é um tipo de dúvida que acontece, tá? Que é o seguinte: alguns motivos para o seu CPM ficar caro. Eu quero mostrar isso aqui para vocês para finalizar a aula. Por que eu falo do que isso aqui vai finalizar a aula? Porque isso aqui eu mostro na prática, ó. Tudo isso aqui eu mostro na prática. Orçamento e horários quebrados, como que eu faço a minha copy, tá? Texto principal, lá, curiosidade, exclusividade, título do produto. Então, isso daqui eu mostro na prática, na aula da prática. Se você quiser ler isso aqui, você lê no mapa mental, eu quero disponibilizar isso aqui para vocês. Mas para finalizar a aula, vamos falar dos motivos para o nosso CPM ficar caro. Show? Primeiro, criativo barra várias vertentes. Quando a gente fala de criativo barra várias vertentes, a gente está falando o seguinte: digamos que você foi anunciar lá um vídeo. Isso aqui é um vídeo. E esse vídeo tem uma resolução aí de 360p. Vocês vão lembrar da minha primeira aula que eu falei sobre contingência, que o Facebook ele faz com que o nosso usuário seja a ideia principal. Ele preza pelo usuário. Então tu acha que o Facebook quer que você fique rodando para as pessoas um vídeo com má qualidade? Não, ele não quer. Então ele vai lá e joga o seu CPM lá para cima. E acaba que você paga muito mais do que você pagaria. Então vídeo com má qualidade, vídeo com um produto que é black e seja black explícito, o Face vai identificar antes e depois. Vídeos que tem metadados. Carlos, o que é metadados? Eu estou anotando aqui, hein? Estou anotando no meu caderninho. Me explica o que é metadados. São tipo de dados que já estão sendo utilizados por outro usuário. Então, é aquela famosa, vou copiar a loja do meu amiguinho, é só pegar o vídeo do meu amiguinho e transformar esse vídeo na minha loja que eu nossa, vou ser o próximo milionário da minha família. Não. Não é só copiar, porque o Facebook vai identificar os metadados. Ele vai falar assim, cara, você quer anunciar mesmo a mesma coisa que o seu amigo? Então seu amigo está pagando R$ 1.000. Você só vai ter um leilão melhor que ele quando você alcançar esses R$ 1.000 do seu amigo. Então toma. Aí o Facebook vai e te joga um CPM lá em cima. Beleza? Leilão, pessoal. Leilão é quase a mesma coisa. É o que eu falei para vocês agora. Digamos que você entrou e quer anunciar esse conjunto e tem mais 10 pessoas anunciando ele. Então eu vou entrar no leilão com essas 10 pessoas onde inicialmente eu vou ser desfavorecido. Eu não vou ser o principal top 1 player desse produto. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar atacando muito mais dinheiro que eu. Então, pessoal,
O leilão nada mais nada menos que é você identificar o seguinte. Putz, mano, aqui eu tenho que apagar mesmo. Você tem que identificar o seguinte quando a gente fala de leilão. Leilão, né? Identifica quantas pessoas estão anunciando esse tipo de nicho ou produto. Como, por exemplo, moda feminina, pessoal. É uma das coisas mais caras que tem no Facebook, moda feminina, tá? Você pode perguntar para qualquer pessoa. E aí, por fim, a gente tem uma das variantes que é a BM barra sua conta, né? Digamos que a sua conta, ela teve bloqueios, a sua conta já é usada, a sua conta tá tendo um score baixo, você não tá nem aí para sua página no Facebook, você não tá nem aí com os clientes, você não tá respondendo ninguém. Quanto mais você caga pro Facebook, mais ele caga para você. E seu score vai descendo. É igual o seu score de banco. Quanto mais merda você faz com o banco, mais ele te suja. Então, pessoal, a BM é a mesma coisa. Se ela estiver suja, logo você vai estar pagando mais pelos anúncios, mais pelas visualizações. Então, tomem cuidado com isso aqui. Eu nem tenho muita explicação por quê. É só você ter uma relação saudável com os seus clientes, com o seu Facebook, prezar por fazer as coisas certas. Então, pessoal, basicamente o que eu passei para vocês aqui foi uma aula extensa, mas é como a gente faz o nosso teste de produto, toda a metodologia. É coisa pra caramba, eu sei. É muita informação que pode estar explodindo na sua cabeça. E eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, Carlos, e os próximos dias? Você falou que roda de 2 a 5 dias. O que você faz nos próximos dias? Fica tranquilo que vai estar na próxima aula, tanto na prática quanto na aula teórica, fechou? Tamo junto, fica com Deus e vamos pra cima, é nóis.